Olá, meu irmão, minha irmã. Primeiro domingo do tempo da Quaresma, sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Espero que você tenha começado bem essa Quaresma, nós que estamos juntos com o nosso diário espiritual, com a nossa consagração a São José desde sexta-feira. E ainda antes da homilia, deixa eu lembrar você, amanhã é dia 19, todo dia 19, Missa do Impossível com São José, 6 da manhã e 19h30 no Santuário São José, aqui de Alto Piquiri. Após a missa das 6 da manhã, que também é transmitida pela TV Evangelizar, nós vamos peregrinar nas nossas capelas, vamos ter a nossa manhã de retiro e eu vou junto com vocês. Sejam todos muito bem-vindos, não sei que hora você vê esse vídeo, mas dá tempo de você estar aqui também para esse dia 19. Vamos ao Evangelho desse primeiro domingo da Quaresma. A Igreja proclama o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15, e diz assim: Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos, esse é o primeiro domingo do tempo da Quaresma e nesse ano a Igreja proclama o Evangelho de São Marcos, que fala das tentações de Jesus no deserto de um modo mais resumido do que conhecemos nos outros evangelhos. São Marcos aqui não explora, as 3 tentações, explicando quais sejam as 3 tentações, mas nós sabemos quais são, O Evangelho de hoje, ele também é muito interessante. Quando diz assim, o Espírito Santo, levou Jesus para o deserto. Eu vou grifar isso aqui até com o meu verde palmeiras. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. O deserto é um lugar, de dificuldade, de luta. O povo viveu no deserto 40 anos e Jesus vai lá ficar 40 dias, 40 dias de Noé na arca, 40 anos do povo no deserto, 40 dias em que Elias caminha rumo ao Horebe, 40 dias de Noé no alto da montanha. O 40 na Bíblia ele é sempre a imagem de um tempo longo, porém que fecha um ciclo e prepara algo novo, muito bonito, E é o próprio Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ali ele vencer a raiz de todo o mal, que é o diabo, o tentador. Vencer as tentações, vencendo o tentador. E diz ali ele foi tentado por Satanás. Portanto, queridos, Jesus é nosso irmão, de condição humana. Jesus também foi tentado, por isso ele é capaz de se compadecer de cada um de nós. Agora, ao mesmo tempo que diz, foi tentado por Satanás, verde palmeiras, os anjos o serviam. É aqui que está, meu irmão, minha irmã, a gente nunca está sozinho. Deus sempre está por perto, a providência de Deus está sempre disponível a nós. Olha, foi tentado por Satanás e os anjos o serviam. Por mais difícil que esteja a sua vida, por mais que às vezes a gente passe por momentos muito complicados e que a gente possa até mesmo estar experimentando uma tentação que às vezes a gente reconhece, parece que essa tentação não vem nem de mim, da minha carne pecadora, que é algo que seja diabólico. Os anjos o serviam. Nós nunca podemos esquecer dessa verdade. Os anjos serviam Jesus, os anjos nos servem. Você sabe que nós precisamos recuperar talvez um pouco mais da nossa devoção ao nosso anjo da guarda. A oração do anjo da guarda não é oraçãozinha, jogralzinho, para fazer bebê dormir, nem para fazer enxoval de criança, não. A oração do anjo da guarda, A oração do anjo da guarda é poderosa e todos nós deveríamos rezar ao nosso anjo da guarda todos os dias. Sermos devotos de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, que são os arcanjos que a Bíblia nos permite conhecer, saber o nome, para que eles nos sirvam também, enquanto a gente combate nesse deserto. Para sairmos desse deserto mais fortes, mais curados, mais maduros, mais prontos para a vida. E depois de termos saído do nosso deserto, a gente conhece melhor a Deus, conhece melhor a nós mesmos, por isso somos capazes de ter mais fé, mais confiança em Deus e ao mesmo tempo mais misericórdia do outro. Porque o deserto realmente é algo difícil, Satanás é algo real, Mas à medida que a gente vai experimentando desertos e tentações, a gente também ganha a capacidade
de ser mais irmão das pessoas, né? E aí diz então, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia e começou a pregar o evangelho de Deus. Então, a prisão de João Batista foi para Jesus como que um sinal, né, de que agora ele deveria mesmo começar o seu ministério. E qual é o resumo do evangelho? Olha lá. O tempo já se completou. O reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no evangelho. O tempo já se completou. Deus trabalha com o tempo. O tempo é o lugar da possibilidade. Só que chega uma hora que eu preciso entender que esse tempo aqui se completou, que essa possibilidade se esgotou, que eu preciso virar uma página, que eu preciso iniciar algo novo, né? É por isso que a igreja, a mãe igreja, né, na sua sabedoria, ela faz o ano ganhar ritmo com as épocas da liturgia, né? A gente vinha ali no embalo do Natal, o Ano Novo, e no Brasil tudo só começa depois do Carnaval. Quaresma, ó, o tempo que completa, já deu o tempo das festas, né? Agora é o tempo da meditação, é o tempo da penitência. Então, a gente também vive os tempos completos acompanhando a igreja na sua liturgia. Quero fazer aqui um parênteses, porque houve uma polêmica tempos atrás aí, a respeito de um, acho que é um livro, coisa assim, se chama Café com Deus Pai. É um livro, um subsídio protestante, né? E os irmãos protestantes falam do fazer todos os dias o devocional. É o jeito deles falarem aquilo que nós chamamos de Lectio Divina, ou seja, um momento de oração com a palavra de Deus, né? E aí se criou toda uma polêmica e eu, assim, com felicidade, vi muitas pessoas nas redes sociais, influenciadores e tudo, né, católicos, aproveitando disso para dizer, bom, gente, se você tem o interesse de todos os dias rezar com a Bíblia, por que não seguir a liturgia diária, né? Mas também vi com tristeza muitos nomes católicos aí, expressivos inclusive. O que tem? Imagina, o importante é ler Bíblia, deixa eu fazer o devocional. Veja, meus irmãos, primeiro que existem alguns vocabulários, né, que são mais nossos, outros são mais deles. A gente não fala devocional, a gente fala leitura orante, fala Lectio Divina. No fundo, tanto faz o termo? No fundo, tanto faz o termo, mas por que não usarmos o termo que é nosso? E aí, entre um livro devocional e seguir a liturgia diária, aí a pessoa fala assim, mas tudo não é palavra de Deus igual? Sim, tudo é palavra de Deus. Às vezes a gente pode, por inspiração do Espírito Santo, falar assim, vou fazer todos os dias uma leitura orante da palavra, a Lectio Divina, vou fazer com a carta de São Paulo aos Romanos, vou fazer no livro dos Salmos. Pode ser, por que não? Mas uma vez que somos católicos, uma vez que não temos todo o tempo do mundo, por que não aproveitar todo esse interesse, então, e fazermos isso através da liturgia da igreja, da liturgia diária, porque somos católicos, nós não somos os protestantes, onde cada igreja tem uma regra, tem uma lei, tem um humor, tem um pique, tem um dia, uma está fazendo a campanha da vitória, a outra está fazendo a do descarrego. Nós somos católicos, nós estamos no tempo da quaresma, e aí a liturgia diária, ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo a Bíblia, rezando com ela, a gente também anda em comunhão com aquilo que nos deu a fé, com aquela que nos deu a fé, que é a igreja. Qual é o ponto alto da quaresma? É ficar fazendo jejum, se penitenciando? O ponto alto da quaresma é o tríduo pascal, lá na vigília pascal, quando a gente vai renovar o nosso batismo. Eu fiquei chocado de ver, assim, eu entendo a ignorância, né? Pessoas de dentro da igreja católica, que tem sua expressividade na evangelização, sobretudo através da música, e como os músicos católicos falam de catequese, né? Porque nascer cantando é uma coisa, entender a fé é um pouco outra. Não duvido da boa vontade, mas imagina, o que tem? Polêmica besta, importante. Pera lá, vamos aproveitar então que, por causa dos protestantes, muitos católicos revelaram que tem um desejo, e vamos alinhar o desejo. É muito importante, queridos, seguirmos com a liturgia da igreja. Esse tempo da quaresma, então, você pode rezar com qualquer texto bíblico? Pode rezar com qualquer texto bíblico. Vou falar mal da Bíblia. Mas por que não fazer isso em comunhão com a igreja? Nós não somos soltos. E esse é um problema que às vezes nos atrapalha. A gente tem a nossa fé, a gente tem as nossas devoções, na verdade, mas ela é desconectada do todo. A gente reza, a gente louva, a gente clama, tem nossas piedades, devoções, faz devocionais, aí domingo vai na missa, não entende nada. Veja, é a liturgia da igreja, sim senhor, quem dita o ritmo da nossa vida. É tempo de quaresma, é tempo de crescermos com a palavra de Deus.
Deus que quer fazer aliança conosco. A primeira leitura da missa desse domingo, do primeiro domingo da Quaresma, é lá do Gênesis capítulo 9, versículos de 8 a 15, né? Vai contar a história de Noé, Deus que cria então o arco-íris, dizendo: estabeleço convosco a minha aliança, nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio. Por que esse texto está aqui? Não tem devocional protestante que entenda isso aqui. Por que esse texto está aqui? Falando do dilúvio. O que tem a ver dilúvio? Para além do... O dilúvio foi consequência do pecado, o pecado traz a morte, a destruição, não é isso? Veja, então vamos lá então. Aí vem a segunda leitura. O que é o dilúvio? Quem vai nos explicar é São Pedro, na segunda leitura da missa de hoje, que é da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 18 a 22, assim: caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, antes da vinda de Jesus, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construiu a arca. Tem toda uma prefiguração aqui até do purgatório, mas não vou por aí, fica só aqui, ó. Nesta arca, na arca de Noé, umas poucas pessoas, 8 na verdade, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que é hoje a nossa salvação. Então veja, queridos, olha a riqueza que é a liturgia da igreja junto com a nossa oração pessoal. Nós estamos no tempo da Quaresma. E aí nós vamos fazer devocional protestante. Eu segui um livro lá que deve estar rezando, não sei, a Carta aos Filipenses, maravilhosa carta de Paulo aos Filipenses. Mas nós somos católicos, somos filhos da igreja, a igreja é nossa mãe, a igreja está nos caminha na Quaresma com uma grande catequese penitencial sobre os sacramentos da confissão, da Eucaristia e, sobretudo, do batismo. Olha a leitura que Pedro faz. A arca de Noé, então, é o quê? É a prefiguração do batismo, a entrada na igreja. Aquela água que matou, na verdade, a água que salvou 8 pessoas porque entraram na arca, portanto, pelo batismo eu entro na igreja e sou salvo pela água. A água que matou a tantos foi a que salvou a 8. A água do batismo. O meu dilúvio é a água do batismo. E nós celebramos tudo isso e esse batismo lá na Vigília Pascal todos os anos. Portanto, queridos, rezemos com a palavra, mas rezemos com a igreja, que nos dá a palavra. Porque o tempo já se completou. Agora é tempo de conversão, agora é tempo de Quaresma. O reino de Deus está próximo. E aí vem um grande apelo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eu posso me converter lendo, até lá, no livro de Neemias, por isso? Posso. A palavra é viva. Mas nos convertamos e creiamos no Evangelho no espírito da liturgia do tempo que estamos vivendo, que é o tempo da Quaresma, que tem belas catequeses a respeito dos sacramentos da nossa fé. Eu vou dar a bênção daqui a pouquinho, mas antes da bênção gostaria só de lembrar então, amanhã dia 19, Missa do Impossível com São José, 6 da manhã, transmitido no meu YouTube, no YouTube da TV Evangelizar e na TV Evangelizar, 19h30 também tem a missa, transmitindo aqui no meu YouTube. Essa missa a gente reza dentro do Santuário São José e está ficando muito bonito, as coisas têm avançado, graças a Deus. E eu me permito aqui também estender a mão para você e pedir a sua ajuda. Mês que vem, em março, dia 19 de março, é uma terça-feira. É a grande solenidade do ano em honra a São José. Nós vamos ter a nossa missa aqui, você é convidado a estar conosco. Mas no domingo anterior, ali no dia 17, a gente vai ter o nosso show de prêmios, vai aparecer aí na tela o que você concorre, como você pode nos ajudar. E eu estendo a mão e peço assim, se você que está comigo todos os dias aqui, se você puder fazer esse gesto de esmola, de caridade, se esse valor que está aí cabe na sua realidade, se depois de ofertar o teu dízimo aí na sua paróquia, de ser fiel com o seu padre aí, com a sua comunidade, se te sobrar essa esmola através de uma ou mais cartelas, que Deus recompense, que São José olhe para você com carinho. Nós temos feito muitas coisas por aqui, e se você me permite, estamos juntos todos os dias, eu estendo a mão. Se você puder me ajudar essa comunidade, ajudar esse santuário São José, fazer essa oferta, que Deus recompense. E se você pudesse não deixar isso lá para a última semana, não deixar isso lá faltando 3 dias, nós aqui agradeceríamos muito porque a gente poderia te atender
melhor, tá bom? Então, quanto antes você puder entrar em contato conosco, quem sente que pode, quem sente vontade, que Deus abençoe e recompense você. E não deixe de fazer a consagração a São José. Eu comecei uma consagração a São José sexta-feira aqui no YouTube, tá bom? Consagração a São José Padre Mário. Sexta, sábado, domingo. Hoje é o terceiro dia. Você tá só ouvindo isso agora? Faz os 3 primeiros dias, vamos juntos, até o dia 19 de março, nos consagrar ao glorioso São José. Deus abençoe você. Santa Quaresma, ainda estamos no início, mas já é hora, né? De firmarmos o pé em comunhão com a igreja. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.